Fala filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre estética filosófica, mais especificamente sobre a estética no pensamento de Aristóteles, onde ele defende a estética da natureza e a estética como imitação e como catarse, também como purificação da alma. Vamos conhecer um pouquinho disso e também falar um pouquinho, tudo isso mesmo, sobre a estética filosófica de Aristóteles. Não se trata para Aristóteles de impactar pura e simplesmente o espectador, conduzindo-o a um estado de choque. O poeta logra provocar os devidos afetos trágicos mediante uma estratégia mais sutil e engenhosa, que consiste basicamente em promover uma reviravolta nos acontecimentos, fazendo com que a personagem central passe da felicidade à infelicidade, retirando-a da fortuna para mergulhá-la numa situação contrária, eivada de dissabores. Essa mutação é operada, em geral, por dois elementos qualitativos do mito: a peripécia e o reconhecimento. A primeira é uma espécie de inversão de sentido ocasionada, por exemplo, quando alguém que tomamos por um grande amigo transforma-se de súbito em nosso arqui-inimigo, e vice-versa. Então a mudança, o plot twist, não deixa de ser muitas vezes uma consequência do segundo componente, isto é, do reconhecimento, o qual se dá quando determinadas pessoas passam a reconhecer-se de um novo modo, descobrindo, por assim dizer, quem o outro realmente é. O que, por sua vez, pode ocorrer para a amizade ou inimizade das personagens envolvidas. Johann Wolfgang Goethe foi um poeta, teórico da arte e filósofo da natureza do classicismo alemão. Autor de uma obra portentosa, escreveu Os Sofrimentos do Jovem Werther e o famoso Fausto. Ele viveu, O Fausto foi escrito entre 1808 e 1872 e Os Sofrimentos do Jovem Werther em 1774. Tanto é assim, nós temos a obra Édipo e a Esfinge, sobre o mito de Édipo, do Gustave Moreau, que pertence ao acervo do Metropolitan Museum of Art, mostrando o monstro mitológico, a Esfinge, que tem corpo de leão, cabeça de mulher e asas. E o Édipo, guerreiro mitológico, personagem mitológico famoso da mitologia grega. Tanto é assim que, ao referir-se à célebre tragédia de Sófocles, o autor da poética afirma: a mais bela de todas as formas de reconhecimento é a que se dá juntamente com a peripécia, como, por exemplo, no Édipo. Édipo seria exemplar porque dele constariam os dois elementos requeridos. Ao reconhecer sua esposa Jocasta como sua mãe, Édipo faz a experimentação de viver uma situação inversa a que se achava, passando de um estado de intensiva positividade a uma condição miserável, fazendo nascer naquele que o assiste à distância o medo e a piedade. E estes, o que fazem conosco? Então Sófocles nasceu em Colono, foi um dos mais importantes dramaturgos gregos, símbolo do apogeu da cultura helênica do século de ouro, compôs peças seminais, como por exemplo Antígona, que narra a história da filha de Édipo, o Édipo rei, Édipo e Colono, e Electra, que seria o mito inverso do Édipo, quando a filha mata a mãe para tentar casar com o pai. Ganhou seu primeiro concurso teatral em 468 a.C., vencendo o Ésquilo. Em 525, 524, 456, 455 a.C., mais ou menos, com a peça Triptólemo. Então Aristóteles parte do princípio de que as ações ligadas às sensações intensivas de prazer e desprazer provocam uma reação na disposição interna de quem age, de sorte que o espectador da tragédia, na medida em que se identifica com aquele que atua, também sofreria de sua parte, a seu modo, os profundos efeitos das ações dramatizadas, ao modo homeopático, no sentido de que os semelhantes se curam pelos semelhantes. É vivendo o drama do medo e da piedade sobre o palco que nos seria dado purificar em nós mesmos esses sentimentos, embaladas pela predisposição a serem afetadas pelo espetáculo ao qual assistem. As pessoas se lançariam, no fundo, num estado semelhante ao dos doentes que encontraram ou que encontram um remédio capaz de livrá-los de seus males. Sendo que a mesma sensação devem experimentar as pessoas sob a influência da piedade e do terror. Daí, aqueles que são suscetíveis a tais emoções terem de passar por uma catarse
e ter uma sensação agradável de alívio. Em vez de estipar tais estados de ânimo, reprimimos, a tragédia contribuiria, pois, para sublimá-los artisticamente, liberando-os. Seria, então, a tragédia apenas uma simples válvula de escape, com objetivos e finalidades terapêuticas, efetuando uma mera descarga de afetos? Pior ainda, canalizando e acumulando tais paixões em nossa alma, não nos tornaria mais recalcados ainda do que já somos? Neuróticos, talvez? É certo que não. Dizê-lo pela boca de Aristóteles seria um grande equívoco. O Friedrich Wilhelm Nietzsche foi um influente e contundente filólogo e filósofo alemão, dono de um estilo inigualável e uma veia crítica mordaz, tornou-se atuante por filosofar a golpes de martelo ou de marreta, colocando em questão os nossos supremos juízos de valor, bem como a maneira de ser e pensar que deles decorre. Entre seus livros, reputava o Assim Falava Zaratustra, o mais importante, e que nós, numa outra oportunidade, vamos abordar. A catarse não é um transe no qual se anseia pelo cego desenfreio de impulsos e no qual o espectador se compraz na simples alienação dos sentimentos. E tampouco se trata de enquadrá-los nos parâmetros do exorcismo, como se o seu único objetivo fosse o de expulsar nossos demônios. A ela pertence igualmente uma operação cognitiva que nos impele ao discernimento dos paradoxos, em que nós, muitíssimo emocionados, mas nem por isso indiferentes à lógica do drama, deixamos-nos enredar. Aliás, é justamente por não estarmos efetivamente atuando que nos é facultado a refletir e especular sobre as vicissitudes das personagens que são, em última análise, as mesmas da vida. O que nos ensina, afinal, a tragédia. Que sentir e pensar não são completamente incompatíveis. Não por acaso os aspectos mais descritivos da poética, ligados aos critérios de diferenciação da poesia, vão de ceder terreno na posteridade, em especial nos séculos XVIII e XIX, a sua face filosófica, dando ensejo, inclusive, a interpretações trágicas da existência. Confiantes nos poderes emancipatórios e antipessimistas da arte trágica, assim é que, ao comentar o seu primeiro livro, O Nascimento da Tragédia, Nietzsche dirá, por exemplo, a própria tragédia é a prova de que os gregos não eram pessimistas, não eram tão trágicos quanto se remetem a eles. Mas antes de chegar aí, teremos de passar por outros capítulos em nosso itinerário, e algo nos parecerá inegável. Mesmo com outro timbre e alcance, a voz da estética antiga não deixará de ecoar no horizonte da moderna estética. Então isso é um pouquinho da estética filosófica de Aristóteles e também os seus conceitos de natureza, imitação, da mimesis e também de catarse, fundamentais para a compreensão de sua filosofia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos das próximas notificações. Deixe também seus comentários e sugestões de assuntos e temas para serem tratados em vídeos posteriores. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.